Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de terça-feira e que possamos estar cada dia mais pertinho do Senhor, em comunhão com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento na sua presença agora, em que vamos estudar a sua palavra, que o Senhor me ajude a transmiti-la conforme o Senhor queira. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a cada dia estar mais próximo, mais perto, fazendo a sua vontade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. O título do nosso estudo de hoje é O Perigo do Poder. O perigo do poder. Então, nem todas as pessoas podem, exercer um lugar de liderança, de poder grande, porque muitas vezes isto causa muito problema. Então, você já recebeu alguma função da parte de Deus para exercer na terra? Você já recebeu? Acho que todos nós já recebemos, Uns receberam uma família para cuidar, outros alguma empresa, outros outro carro, E assim são diversos, As funções que Deus nos dá para exercer nesta terra. Mas como você tem exercido esta função? Como você tem feito esta função? Como você tem realizado o que Deus colocou em suas mãos? Então, hoje nós vamos estudar 2 seres que receberam de Deus funções especiais para realizar. E vamos ver como eles realizaram, E nós também recebemos estas funções, Então, o primeiro a receber esta função especial de Deus está em Ezequiel 28, 12. Diz assim, vou ler bem aqui. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição. Então, aqui Deus está falando sobre para o anjo querubim, Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então vamos ver esse verso aqui, Deus, ele diz para o anjo querubim que ele era o sinete da perfeição. Então, para quem primeiro Deus deu uma função de liderança, foi para o anjo querubim. E Deus aqui diz, em Ezequiel 28, 12, que ele era, tu és, sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então, aquele anjo, ele era perfeito, ele era um sinete da perfeição, ele era um instrumento de perfeição nas mãos de Deus, e ele era cheio de sabedoria e formosura. Então, sinete, o que significa sinete? Sinete. Então, sinete na Bíblia significa um rolo pequeno, ou uma medalha, ou um anel gravado em alto relevo. Era uma espécie de carimbo usado para marcar coisas com o nome do dono do anel. Lá em Gênesis 41, 42, a Bíblia nos relata, lá nesse verso,
o rei, o faraó, dando o seu anel para José do Egito a realizar uma tarefa, né? Uma tarefa especial. Então, o rei tirou o seu anel do dedo e deu para José para que ele tivesse a autoridade. Então, o rei autorizou José para que fizesse aquela tarefa especial. Aqui em 1 Reis 21:8 nos diz o seguinte: então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Então, o sinete aqui, na Bíblia, né, eles usavam também como um anel. E aquele anel era o símbolo de autoridade que o rei tinha, símbolo de poder, de autoridade. Então, aqui em Ezequiel 28:12, o anjo querubim, ele era esse sinete, quer dizer, ele era este instrumento que Deus tinha nas suas mãos, um instrumento de perfeição, um instrumento de sabedoria. E a sua sabedoria também ele tinha a formosura. Então, o anjo querubim da guarda, ele era perfeito. Ele era perfeito. Vou ler de novo aqui, vamos abrir lá. Então, Deus, ele fez este anjo perfeito. E ele não era somente perfeito, né? Ele era sábio. Ele era cheio de sabedoria. Então, aquele anjo querubim, ele era perfeito e também ele era cheio de sabedoria e formosura. Então, o que significa sabedoria? O que significa sabedoria segundo a Bíblia? Então, sabedoria, segundo a Bíblia, significa você estar dentro da vontade de Deus, dentro da obediência de Deus. Então, no capítulo 28 de Ezequiel, verso 12, nos diz que o querubim da guarda não era apenas um sinete, mas ele era sinete perfeito. Deus está dizendo que aquele anjo era perfeito, mas aquele anjo não era só perfeito, ele era também cheio de sabedoria. E ele não tinha só sabedoria, ele tinha formosura. Então, a sabedoria é você estar dentro da vontade de Deus, dentro da obediência a Deus. Então, quando você está obedecendo a Deus, quando você está dentro da vontade de Deus, então você é perfeito, você é formoso, você é sábio. Então, o anjo da guarda, ele era esse sinete cheio de sabedoria e formosura. Então, quando quando um filho de Deus está dentro da vontade de Deus, quando um filho de Deus está na obediência a Deus, se santificando, tendo comunhão com Deus, então este filho está sendo esse sinete cheio de perfeição,
cheio de sabedoria na comunhão com Deus. E quando o Filho de Deus está assim, Deus usa esta pessoa como sinete, como esse instrumento nas suas mãos para fazer alguma obra. Deus, ele não vai pegar uma pessoa que não obedece a ele, uma pessoa que não faz a vontade dele, uma pessoa que se rebela contra ele, para colocar, para exercer uma função especial no seu reino. Então, aquele anjo querubim, ele era esse sinete, esse instrumento nas mãos de Deus. Ele era perfeito, ele era santo, ele tinha a comunhão com Deus, ele era formoso, porque quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós somos formosos, nós somos lindos, porque somos perfeitos, porque estamos dentro da vontade de Deus. Então, o anjo da guarda era um instrumento, assim como eu e você. Deus quer que eu e você também seja um instrumento nas suas mãos. Mas para isso nós temos que ser esse sinete, esse instrumento de formosura, esse sinete de perfeição, esse sinete de sabedoria. Essa pessoa que está dentro da vontade de Deus, essa pessoa que está obedecendo a palavra de Deus, essa pessoa que está em comunhão com Deus, essa pessoa que está a cada dia se santificando, arrependido dos seus pecados, abandonando. Então, o querubim da guarda era cheio de sabedoria e formosura, porque vivia na presença de Deus. Não existe uma pessoa na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, que não seja formoso. Não estou falando da aparência física, mas da aparência espiritual. Então, a aparência espiritual se sobressai a física quando você está na obediência a Deus. Então, a pessoa não vai olhar nem para a sua aparência física, ele vai olhar para o seu espiritual, porque você está sendo a imagem e semelhança de Deus. Então, o sinete, que significa, significa você estar dentro da vontade de Deus. Então, o que significa sabedoria segundo a Bíblia? No estudo passado, nós estudamos um pouquinho sobre este assunto, sabedoria. Então, sabedoria segundo a Bíblia é você estar no centro da vontade de Deus. É você estar sendo santificado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus nos manda ser santo. Porque sem essa santificação, Ele não vai nos usar. Nós não seremos esse instrumento nas mãos de Deus para exercermos algum cargo no reino dele. Então, nós precisamos ser esse instrumento. Então, sabedoria significa isso. Significa você estar no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, você tem conhecimento de Deus. E Jesus nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais nós estamos na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, nos afastando do mal, nos afastando do pecado, mais conhecemos a Deus, mais temos esta intimidade com Deus, mas temos o discernimento das coisas do errado, do mal, do pecado, de Satanás. Então, significa ser obediente à palavra de Deus. Então, sabedoria significa isso. Significa ter essa intimidade com Deus.
significa ter esse conhecimento da palavra de Deus, significa ser obediente à palavra de Deus, significa estar sendo santificado. Quando você está no centro da vontade de Deus, é porque você está está na intimidade com o Pai. Não existe a pessoa ser santo sem estar na intimidade com o Pai. Então precisamos estar buscando esta intimidade, precisamos estar nos santificando. E o que é ser santo? É se afastar do pecado, é abandonar o pecado, é estar fazendo a vontade de Deus. Então, logo você será um sinete. Então, quando você está sendo santificado, está dentro da vontade de Deus, está na obediência à palavra de Deus, então você está sendo esse sinete, você está sendo este objeto nas mãos de Deus, ou esta pessoa que Deus vai usar na obra dele para ser instrumento na vida de outras pessoas, para ser um exemplo, um modelo para as outras pessoas. Então, o anjo querubim, ele era este exemplo, ele era perfeito, ele era sábio, ele tinha esta formosura, ele estava na presença de Deus. E Deus nos quer também nesta presença dele. Não mudou a regra. Então aqui o versículo 13 de Ezequiel 28 nos diz o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. De todas as pedras preciosas te cobrias. Aqui vai falar das pedras. Então, as pedras preciosas nos mostram o poder que Deus tinha dado a ele. Pedras preciosas nos leva para poder, para autoridade. Então, ele era belo, porque ele estava na presença de Deus, ele brilhava, ele era formoso, ele era lindo. Ele tinha esta autoridade dada por Deus. Então, estas pedras representam poder, representam autoridade que o anjo recebeu de Deus, recebeu do Rei dos céus e da terra, recebeu do Todo-Poderoso, recebeu do seu Pai. Deus deu uma função especial para o anjo querubim. Aqui no versículo 14 nos diz o seguinte: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Tu eras querubim da guarda ungido. Então Deus ungiu este querubim como guarda. Guarda. Tu eras querubim da guarda, ungido. Ele era ungido para aquela função, para guardar. Mas guardar o quê? Guardar o jardim que ele estava. Guardar a sua vida. Guardar a sua vida de santidade. Guardar o jardim. O jardim, ali podemos dizer que era a vida dele, a comunhão com o Pai. Ele tinha uma função de ser luz, de ser exemplo, de santidade, de obediência para os outros anjos. E ele tinha que guardar isto. Ele tinha que estar cada vez mais próximo do Pai, obedecendo o Pai. Então Deus diz que ungiu aquele anjo como querubim da guarda.
Aqui em segundo Pedro, vou ler bem aqui, segundo Pedro 2:4, diz o seguinte. Eu acho que é 1 Pedro 2:4, deixa eu ver bem aqui, ver se é isso mesmo, se me enganei. Dois, quatro. Eu acho que eu peguei errado. Eu venho aqui em Judas, Evangelho de Judas. Judas 1:6. Judas só tem uma carta. Então, 1:6 diz assim. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então preste atenção o que é que o apóstolo diz aqui. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Domicílio, né? O seu espírito, seu domicílio, o seu espírito. Eles não guardaram o seu estado original de santidade, de perfeição, de adoração a Deus, de obediência. Então, eles não guardaram, não desobedeceram. Chegou um tempo em que o anjo, querubim da guarda, não guardou mais o seu estado original, estado de perfeição, estado de sabedoria. Essa sabedoria era a obediência ao Pai, era a comunhão com Deus, que causava, que dava aquela formosura a ele, que dava aquele poder, aquela autoridade, que fazia dele um instrumento nas mãos de Deus, que fazia dele um exemplo para os outros anjos. Mas ele não guardou o estado original dele, que era de perfeição. Então, aquele anjo era responsável para guardar o estado em que ele foi criado. Então, ele foi criado por Deus para ser aquele estado, para ser perfeito, sábio, formoso. E Deus deu aquela autoridade a ele. Então, Deus, ele era um sinétio, quer dizer, ele tinha esta autoridade dada por Deus para cuidar dos outros anjos, para ser líder, para liderar, para ser autoridade, para exercer a função que Deus deu a ele. E Deus também tem me dado uma função, tem dado funções para vocês, meus irmãos. Você tem sido esse sinete nas mãos de Deus. Você tem sido esse instrumento nas mãos de Deus. Você está guardando o seu estado original, que é de santidade. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos santos, como Ele é santo. Então o Senhor é santo. E Ele quer que sejamos santos, como Ele é santo. Aqui, vou ler de novo aqui. É 2 Pedro 2:4, diz assim. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo. Então, Deus, ele não poupa aqueles que estão no pecado, na desobediência. Enquanto o anjo querubim guardou o seu estado natural, seu estado original, guardou a sua comunhão, guardou a palavra de Deus, ele era
perfeito, ele era sábio, ele era formoso, ele tinha autoridade. Ele era usado por Deus, ele era esse sinete nas mãos de Deus. Mas quando ele deixou o estado original de perfeição, de obediência a Deus, de estar na presença de Deus, de ser santo, de ser formoso, porque ele obedecia a Deus. Então ele perdeu a sua posição. Então, devemos pensar em nós, como nós estamos realizando a obra que Deus nos deu a realizar. Será que estamos sendo esse sinete nas mãos de Deus? Eu não estou falando de igreja, não estou falando de cargo de igreja. Eu estou falando de um modo geral. Deus, ele tem nos dado funções na igreja e fora da igreja para realizarmos. E Deus tem nos chamado para sermos esse instrumento de bênção na vida dos outros. Ele nos chamou para sermos exemplos, para sermos modelo para os outros. Será que nós estamos sendo? Então, o anjo querubim da guarda, ele não guardou o seu estado natural. Esta foi a lei que Deus deu a ele. Guardar o jardim, guardar o seu estado original, guardar o seu espírito. Meus irmãos, muitas vezes Deus não nos dá uma função maior, porque nós não temos, ou melhor, nos rebelamos se recebermos. Jesus conta uma parábola de um homem que tinha 3 empregados. Ele deu cada um uma função. Para um deu 10 talentos, para outro deu 2 e para outro deu 1. Os 2 que receberam mais talentos foram lá e ganharam, realizaram a função que o seu patrão lhe deu. Mas o que recebeu 1 talento foi lá e enterrou. Quer dizer, 2 cumpriram com a função que o seu patrão lhe deu, mas 1 não correspondeu. Quer dizer, uma tarefa, ele não foi sinete na mão do seu patrão, porque ele não obedeceu, ele deixou de cumprir. Será que nós estamos deixando de ser esse sinete, ou melhor, esta pessoa que Deus quer usar na sua obra, no seu reino, essa pessoa que vai alcançar outras vidas? Aqui no versículo 15 de Ezequiel 28, nos diz o seguinte. Ezequiel 28 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Então ele era perfeito, ele fazia tudo o que o Pai mandava. Ele era este modelo de perfeição, ele era sábio, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele tinha esse temor, ele tinha essa obediência, ele cumpria aquilo que Deus mandava. Ele era perfeito. Mas, versículo 15, até que se achou iniquidade em ti. Até que ele pecou. Até que ele pecou, até que o anjo pecou. Então Deus diz que o anjo da guarda era perfeito, até que se achou iniquidade. O versículo 17 diz o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura.
elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então ele ficou orgulhoso porque era belo. Mas ele era belo porque ele era obediente. Ele era belo porque ele era santo. Ele era belo porque ele estava dentro da vontade de Deus. Ele era belo e sábio, porque quando nós estamos na obediência ao nosso Deus, nós somos belos, nós somos sábios, nós somos perfeitos. Mas no dia em que ele se elevou, ou melhor, achou que era mais poderoso do que Deus, que era mais santo do que Deus, que tinha mais poder do que Deus, e se rebelou. Então ele caiu, ele pecou e foi expulso da presença de Deus. Então devemos ter cuidado com as funções que Deus tem colocado nas nossas mãos a realizar. Eu tenho visto muitos líderes caírem no pecado, muitas vezes maltratando as ovelhas de Deus, porque eles acham que são autoridades e têm feito como o anjo querubim da guarda. Muitos deixam o seu estado original, que é a obediência a Deus, e querem fazer a sua própria vontade porque acham que eles fazem aquilo porque eles são sábios deles mesmos. Meus irmãos, não existe esta sabedoria de nós mesmos. A sabedoria é temermos ao Senhor, é ser obediente ao Senhor, é estar na vontade do Senhor. Se não fizermos isto, nós não somos perfeitos, não somos sábios, não somos formosos. Este foi o erro do anjo querubim. Ele caiu no pecado por causa disto. E ele levou os outros anjos, ele se rebelou, ele quis o trono de Deus. Ele se rebelou, ele achava que tinha poder mais do que Deus. E muitos líderes têm caído neste erro. Acham que a igreja dele tem se rebelado contra Deus e tem tido esta guerra, porque tem se deixado levar pelo orgulho, por Satanás, e tem caído. Então, por causa da formosura, ou melhor, por causa da presença de Deus na vida dele, que deixava ele belo, então ele elevou o seu espírito, seu coração, sua vida. Ele se exaltou, ele se corrompeu, ele exaltou o seu espírito, ele se achou mais perfeito, ele se achou mais poderoso, ele quis o lugar de Deus, ele quis a adoração que era para Deus, ele não guardou o seu jardim, ele não guardou a sua vida, ele não guardou a sua comunhão com Deus, ele não guardou a sua intimidade com o Pai, ele se corrompeu, ele perdeu conhecimento com o Pai, ele desobedeceu a palavra do Pai, ele desobedeceu a lei do Pai. Guarda o jardim, guarda a tua vida, guarda a tua intimidade comigo, guarda a tua santidade, guarda a minha palavra. Mas o anjo não guardou. Agora ele achava que era mais poderoso do que Deus. Se corrompeu e corrompeu os outros. Quantas pessoas estão fazendo isto? Eles não estão somente se corrompendo, eles estão corrompendo outras pessoas, estão levando outras pessoas com ele para o inferno, né? E Deus, ele não poupa as pessoas que são desobedientes à sua palavra. Deus não poupou o anjo querubim da guarda. Deus não poupou Adão e Eva. Deus não poupou Saul.
Deus não poupa a pessoa que vive no pecado, na desobediência, meus irmãos. Aquele que quebra a lei de Deus, aquele que desobedece a palavra de Deus, sofre a punição. Então devemos ter cuidado, guardar. É nos vigiar nós mesmos. É cuidar da nossa intimidade com Deus. É cuidar do nosso jardim, do nosso espírito, do nosso corpo. Para saber se não está entrando algum intruso, algum pecado. Satanás não está jogando alguma seta que venha me afastar do Senhor. Então, hoje o jardim é a nossa vida de obediência e santidade a Deus, de comunhão, de intimidade. Muitas vezes acontece o mesmo, muitos que estão na igreja, né? Estão deixando de guardar a sua vida de comunhão com o Pai. E Satanás está entrando na vida da pessoa e está tirando esta pessoa da comunhão com Deus. Seja bem-vinda, Eunaira. Que o Senhor lhe abençoe. Então, devemos estar nesta comunhão. Então, Deus deu uma lei para o anjo querubim da guarda. A lei era guarda o jardim, ou melhor, a sua obediência ao Pai. Guarde a sua santidade, guarde a sua intimidade com o Pai. Guarde a sua vida de santidade, guarda o seu estado original de perfeição. Mas ele não guardou. Ele se orgulhou de ser formoso. E ele era formoso porque guardava a perfeição, porque era perfeito, porque estava dentro da vontade de Deus, porque era obediente. Quando a pessoa deixa de ser obediente à palavra de Deus, ele deixa de ser perfeito. Então, enquanto estamos na obediência, estamos na perfeição, estamos na santidade. Quando deixamos de obedecer à palavra de Deus, então deixamos de ser formoso, deixamos de ser santo, deixamos de ser sábio. Porque a sabedoria está dentro da vontade de Deus. Em Mateus 5,48 nos diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então Deus, ele quer que sejamos perfeitos também. Deus exige de nós a perfeição. Deus, ele quer que nós sejamos perfeitos, porque Jesus já veio. Jesus já deu a vida dele por nós. Jesus já pagou o preço e nós precisamos a cada dia estar na perfeição, estar obedecendo a Deus. E o que é ser perfeito? Ser perfeito é estar na obediência a Deus. Estar dentro da vontade de Deus. Aqui em 1 Pedro 1,16 nos diz o seguinte: Porque 1 Pedro 1,16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então é isso que Deus quer de nós, essa perfeição, essa santidade, essa intimidade com Ele. É esta obediência à palavra dele. Em Hebreus 12,14 nos diz que sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. Preste atenção, meus irmãos. O anjo querubim da guarda, ele era, enquanto ele foi santo, enquanto ele estava na sabedoria de Deus, a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria é você estar dentro da vontade de Deus, é você estar fazendo a vontade de Deus, é você estar se afastando do mal, do pecado. Nós não devemos aceitar. Então, o anjo querubim, ele ficou orgulhoso por ser
formoso. E quantas pessoas estão orgulhosas porque são cantores, cantam bem na igreja. Quantas pessoas estão orgulhosas porque pregam bem, porque são isso, são aquilo, fazem isso, fazem aquilo. Isso é pecado, meus irmãos. Este foi o erro do anjo querubim da guarda. Então, o anjo querubim ungido não guardou a sua santidade, não guardou a sua intimidade com o Pai, não guardou a sua pureza, sua santidade, a sua perfeição, e caiu no pecado. Ele elevou-se contra o seu Deus, contra o seu Pai celeste, contra o seu Criador. Em 1 Coríntios 15, 56, nos diz que a força da morte, a força do pecado é a lei. Então, a lei é que é a força do pecado. Por quê? Porque Deus nos dá a lei, e se quebramos a lei, então o pecado tem força. Então, o anjo querubim quebrou a lei, ele não guardou o jardim, não guardou a sua vida. E ele se orgulhou e quis o lugar de Deus. E foi lutar com Deus. Ele corrompeu outros. E foi lutar com Deus para tomar o lugar dele. Então, a força do pecado é a lei. Deus ungiu ele para ser o guarda dos anjos, para ser o guarda do jardim, para ser o guarda da sua vida, para que fosse exemplo para os outros. Deus, ele nos chamou também para ser este guarda, guardar a nossa vida de santidade, guardar a nossa vida de comunhão com ele, guardar a nossa vida de intimidade, de oração, de jejum, de busca a ele. Jesus está voltando, mas o anjo que era perfeito não guardou a sua vida de comunhão com o Pai, de santidade, não guardou o jardim, foi mau exemplo e foi expulso da presença de Deus e é condenado ao lago de fogo. Então devemos ter cuidado. Deus ungiu o querubim para guardar o jardim, para guardar a sua vida, para que pudesse exercer aquela posição que Deus deu a ele, que era de estar à frente dos outros anjos, governando aqueles anjos, administrando o louvor a Deus, a adoração. Devemos ter cuidado, meus irmãos, porque o diabo ele está ao nosso derredor. Jesus disse que ele está procurando alguém, alguma falha na nossa vida para nos destruir. Primeiro ele joga a seta para que a gente caia. Depois ele vai diante de Deus nos acusar. Em 1 Coríntios 15, 56, Paulo nos diz que o aguilhão da morte, ou melhor, o poder da morte, é o pecado. Ou melhor, é a desobediência à lei. Então, a morte tem poder no pecado. Então, Deus dá a lei para a gente cumprir, para a gente obedecer. E quando a gente quebra a lei, então a morte se apodera de nós. A alma que pecar, esta morrerá. Então todos pecaram, todos morreram. Mas Deus mandou a vida para nos dar a vida de novo, que foi Jesus. E todos aqueles que querem Jesus tornam-se a vida, tornam a viver. E é para ser santo, para guardar o estado original de santidade, de comunhão, de intimidade, de sabedoria, de formosura, que é estar com o Pai. O anjo querubim desobedeceu a lei de Deus e caiu no pecado. Em João 8, 44, Jesus diz que o diabo é homicida desde o princípio. Jesus também diz que ele é o mentiroso, é o pai da mentira. Por que ele é homicida desde o princípio? Ele foi o primeiro a morrer.
né? Espiritualmente, saiu da presença de Deus. Depois ele levou outros com ele. Então ele matou os outros. E ele tem feito isso. Tem matado muitas pessoas espiritualmente. Tem matado muitos sonhos, né? Tem matado muitas famílias, causando a divisão, a separação. Tem matado muitas vidas. Devemos ter cuidado. Ele é homicida, ele é assassino desde o princípio, desde que estava no céu. E agora não é diferente. Então Satanás é o pai da mentira, do engano. Ele não se firma, não vive mais na verdade. Ou melhor, ele não obedece mais à palavra de Deus, que é a verdade. E vive levando muitos a também viverem na mentira e na morte espiritual como ele vive, longe da comunhão com o Pai. Então, ele é homicida e ele quer matar. Ele quer matar as pessoas. E a morte e a desobediência à palavra de Deus. Então, o pecado, o aguilhão da morte é o pecado. E ele quer sempre nos levar a pecar. Sempre nos levar a desobedecer a Deus. Então, Satanás vive no pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2. Satanás, ele quer que a gente ande no pecado para não ter comunhão com o Pai. Então devemos pensar bem. Satanás já é condenado ao lago de fogo e enxofre, assim como todos os que rejeitarem a Jesus como seu Salvador e Senhor. Em 2 Pedro 2,4, lá fala sobre a condenação, já li, mas Judas 1,6, os irmãos quiserem ler de novo. Então, o anjo querubim foi o primeiro a receber de Deus uma função especial. Ele era perfeito. Ele era um sinete de perfeição, quer dizer, um instrumento usado por Deus para que cuidasse dos outros anjos, que levasse um louvor, uma adoração a Deus. Ele era sábio, ele vivia na presença de Deus, ele era santo, até que se achou iniquidade nele. O segundo a receber uma função de Deus foi Adão. Adão, Deus fez também perfeito, Deus fez santo. E Deus também deu leis para Adão. Então, em Gênesis 1:28, Deus dá algumas leis a Adão e Eva. Primeira lei, ser fecundo. Segunda lei, multiplicai. Terceira lei, enchei a terra. Quarta lei, sujeitai a terra e dominai sobre todo tipo de animais. Em Gênesis 2:15, Deus dá duas leis para Adão. Primeira lei, cultiva a terra, cuida da terra, cuida dos animais, cuida das plantas, cuida do jardim. Segunda lei, guarda o jardim. Aqui a lei que ele deu para o anjo, querubim da guarda, foi a última lei que ele deu para Adão. Guarda o jardim. Porque Deus fez um jardim também. O jardim é o lugar onde Deus tem comunhão com o ser humano. O jardim é aquela parte na terra onde Deus se encontrava com o homem. Nós somos esse jardim hoje. Nós somos essa terra. E o lugar que Deus se encontra conosco é o nosso espírito. É onde nós temos comunhão com o Pai. E nós também devemos guardar este jardim. Devemos guardar a nossa comunhão com Deus. Adão não guardou. Adão também não guardou. Adão também recebeu leis
a serem obedecidas, mas não obedeceu por um tempo, mas desobedeceu. Jesus veio do céu, Jesus veio para nos dar vida e Ele exige a mesma coisa, Ele exige santidade, Ele exige intimidade, Ele exige obediência, Ele exige sabedoria de nós, Ele quer essa prova. O mesmo que Ele falou com Adão, o mesmo que Ele falou com o anjo da guarda, é o mesmo que Ele faz conosco. Deus primeiro criou os anjos, depois criou Adão perfeito, e agora Ele está criando um novo povo, que é o povo espiritual, que somos nós. A exigência é a mesma. Guarda a tua vida de santidade comigo, de obediência à minha palavra, de intimidade, de oração, de busca. É isto que Deus quer de nós, meus irmãos. Você tem guardado o jardim que Deus mandou você guardar, que é você, que é sua vida em comunhão com Ele, em obediência a Ele, em santidade a Ele. Você tem guardado esse jardim que é você em comunhão com Deus, que é seu espírito. Então, a parte do nosso corpo onde Deus tem prazer de estar, onde o Espírito Santo está, é o nosso espírito. Então, você tem guardado o seu jardim? Ou você tem deixado a serpente entrar no seu jardim, na sua vida, com as mentiras dela, com o pecado, todo tipo de pecado, prostituição, engano, roubo. O diabo, ele quer roubar a nossa comunhão com Deus, ele é ladrão. Ele não tem mais comunhão com Deus. Ele não tem mais intimidade com o Pai. Ele não é mais formoso. Ele não é mais sábio. Ele é inteligente. Sábio é aquele que teme ao Senhor. E o diabo não teme. Ele é inteligente, mas ele não é sábio. Quem é sábio são aqueles que temem ao Senhor, que guarda a palavra do Senhor, que obedece ao Senhor, que ama ao Senhor, que quando peca, corre, se arrependido e pede perdão ao Senhor, a Jesus. A serpente é assassina e mentirosa e não quer que ninguém guarde o jardim de Deus, que é o seu espírito, que é o meu espírito. O diabo, ele joga setas direto na nossa mente, no nosso jardim. Ele quer entrar, não devemos deixar, devemos guardar. Bota uma palavra ruim na minha mente, eu rebato. Eu não aceito, eu não quero. Isso é guardar, é vigiar. Foi o que Deus mandou Adão fazer. Guarda o jardim. Deus disse para o anjo, querubim da guarda, ungiu ele, guarda o jardim. Deus tem me mandado, a mim e a você, guarde o jardim. O jardim é a comunhão, meus irmãos, com Deus. Jesus disse que o diabo anda ao nosso derredor, procurando nos destruir, nos tirar do jardim, como fez com Adão. Satanás, ele pecou e quer que todos pequem. Ele não guardou seu estado original de santidade, de comunhão com Deus, de sabedoria, de temor a Deus, de obediência à palavra de Deus, de formosura. E ele não quer que nem eu e nem você também tenha isso. A nossa vida é o jardim. Nosso espírito é o lugar onde Deus tem prazer de se comunicar conosco. Mas se o nosso corpo estiver no pecado, na desobediência, o nosso espírito não vai se comunicar com Deus. Temos que pensar nisso.
Então, o nosso espírito, se o nosso corpo está no pecado, na desobediência, o nosso espírito está morto. E não é isso que Deus quer para nós. O Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. E Ele quer que andemos em santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. E Jesus está voltando e o diabo está fazendo tudo para que não andemos em santidade. Então a serpente quer alcançar o nosso espírito através da nossa distração, para nos tirar da comunhão com o nosso Pai. Adão se distraiu com Eva, com a mulher. E a serpente entrou no jardim. E ele não guardou o jardim. Ele não guardou a sua esposa. E todos dois morreram. Cuidado com o que o diabo está tentando lhe distrair. Ele tenta nos distrair. O Brasil está sendo distraído com a política. Eu vejo os crentes muito envolvidos com a política. É um com raiva do outro, um jogando, desejando mal ao outro. Isto é distração. Um com ódio do outro. E o diabo está alcançando o objetivo dele, que é jogar um contra o outro. Nós não somos para odiar ninguém. Jesus disse para a gente amar o próximo. Nós devemos ter os nossos candidatos, nosso partido, mas nunca brigar por causa disto. Então, o jardim de Deus, que é o seu coração, o seu espírito, a sua comunhão com o Pai, então o diabo ele quer tirar você dessa comunhão. Deus nos deu leis para obedecermos e devemos obedecer. Deus quer que amemos a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Então, em Mateus 24, 44, diz assim: na hora em que não cuideis, na hora em que se descuidar, que você se descuidar da comunhão, do jardim, então o Filho do Homem virá. Então o diabo está fazendo tudo para nos descuidarmos. Seja bem-vinda, Natália. Seja bem-vinda, Eunaira. A Eunaira já falei, né? Então o diabo ele está fazendo tudo para nos descuidarmos do nosso jardim, que é a nossa vida, que é a nossa comunhão com o Pai, que é a nossa sabedoria, que é a nossa formosura, que é a nossa santidade, que é a obediência à palavra de Deus. O diabo está fazendo tudo porque ele sabe que Jesus está voltando e ele está usando todo tipo de distração que é para você se descuidar e não cuidar da sua vida de intimidade com Deus, de andar brigando por causa de política. Devemos ter os nossos candidatos, devemos escolher com cuidado, ver aqueles que estão dentro da vontade de Deus, mas nunca brigar, nunca odiar, nunca desejar mal para os outros, pois Jesus nos ensina a amar. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos ajude a percebermos o inimigo querendo entrar no nosso jardim. E o nosso jardim é a nossa vida de comunhão, de intimidade com Deus, de obediência ao Pai. O diabo quer quebrar isso, ele quer nos matar como fez lá no céu e lá no Éden. Ele quer fazer também na nossa vida hoje. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente, para outras pessoas, para que todos fiquem atentos na sua vida. Não é só na política, é em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, na economia, né? Na família, marido e mulher, filhos, na sala de aula. Onde andarmos temos que ser exemplo, temos que ser modelo de pessoas de Deus, de filhos de Deus. Temos que guardar nossa vida de comunhão com o Pai. Seja bem-vindo, Jefferson.
Jafa. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade, esta segunda oportunidade de estarmos na sua presença, pois o Senhor deu o seu Filho para nos tirar da morte eterna e trazer para a vida novamente. Mas o Senhor quer uma nova criação, um novo povo, um povo santo, pois sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Que possamos vigiar, o mais que o Senhor nos disse foi vigiai, vigiai e orai, vigiai, vigiai. Que possamos fazer isto para que o nosso jardim seja guardado, a nossa comunhão com o Senhor. Obrigado, obrigado, Pai, porque o Senhor deu o seu Filho para que nos alcançasse, nos salvasse e que o nosso jardim fosse restaurado. Obrigado, porque o teu Espírito está dentro do nosso coração, do nosso espírito, do nosso jardim. E nos ajude a sermos obedientes a cada dia. Perdoe os nossos pecados, restaura a nossa vida e nos ajude a amar o nosso próximo e amar o Senhor sobre todas as coisas. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e mande essa live para outras pessoas. Vai lá no YouTube, no meu canal também, se inscreva lá se você ainda não é inscrito e dê o seu bonzinho. E até a próximo estudo, até sábado.